Olá, nessa preparação para o experimento de fontes, nós vamos falar sobre a simulação de transformadores no LT-Spice. Temos aqui uma visão simplificada esquemática de um transformador. Ele tem um núcleo de material ferromagnético de alto Mi. Esse núcleo é envolvido por 2 ou mais enrolamentos, de tal forma que um primeiro enrolamento induza um fluxo magnético, esse fluxo atinge um outro enrolamento. Então, os dois estão conectados por um fluxo magnético, mas não por corrente elétrica. Idealmente, como vocês estudaram em circuitos, a tensão induzida no secundário e a tensão do primário são relacionados por essa expressão simples. Há uma mudança de tensão dada pela razão entre o número de voltas e espiras no enrolamento primário e no enrolamento secundário. Se você for no LT-Spice e procurar aí o transformador, talvez você não encontre, a menos que alguém já tenha feito de uma biblioteca. O que nós vamos fazer para a nossa fonte é imaginar um transformador ideal. Nós não vamos trabalhar com as perdas e as não linearidades do transformador. Então, poderia se usar, por exemplo, uma simples fonte de tensão dependente de tensão no nosso circuito, né? Mas acho que é interessante e ilustrativo de alguns conceitos que vocês podem ter esquecido, simulá-lo como um par de indutâncias acopladas. É isso que a gente vai ver como fazer. Para isso, vamos retornar um pouco à teoria e rever de onde aparece essa indução de uma tensão num outro circuito que não está conectado eletricamente ao primário. Vamos fazer o cálculo da indutância de um enrolamento. Então aqui eu tenho um fio dando aí N voltas sobre esse material de comprimento L, certo? A área da seção transversa é A, e esse é o material ferromagnético que eu vou utilizar. Nós vamos calcular o fluxo magnético. Uma analogia que eu faço para representar o eletromagnetismo é pensar num fluido invisível que está percorrendo todas as coisas. E eu calculo o efeito do campo magnético por meio do fluxo desse fluido imaginário que está passando pelos materiais. Para isso, eu preciso definir um caminho nessa estrutura. E esse vai ser meu caminho. Ele vai passar pelo núcleo do material e vai passar por fora. Esse vai ser meu caminho fechado, ele é conveniente para calcular essa densidade de fluxo B. Vou aplicar a lei de Ampère, a integral de percurso fechado de BdL, MI, vezes a integral de superfície da densidade de corrente, ou seja, quanta corrente está penetrando nessa superfície que foi definida por esse caminho, né? Esse percurso escolhido deixou os dois lados dessa equação relativamente simples. Do lado esquerdo, a densidade de fluxo magnético B, pela geometria aqui, a regra da mão direita, ela vai estar na direção horizontal. Então, esse produto B escalar dl só vai ter contribuição nessa parte do meu percurso. Aqui eu estou perpendicular, aqui eu estou fora. Eu vou supor que não há fluxo magnético fora dessa região do solenoide. Então, essa integral vai me dar simplesmente B, uma densidade de fluxo constante, e a integral dl vai me dar L, né, essa distância. Do outro lado, a corrente que vai entrar nessa superfície vão ser as N voltas desse enrolamento. Então, ela vale N vezes essa corrente I. Desculpe, eu usei maiúsculo aqui, minúsculo aqui, mas I é essa corrente que está entrando nessa estrutura. Agora, nós podemos também fazer um outro percurso e usar uma outra lei, a lei de Faraday, para calcular exatamente essa tensão que vai ser induzida. Neste caso, nós vamos percorrer o próprio circuito elétrico, né? Nós vamos percorrer essas voltas aqui nessa estrutura e esse vai ser nosso percurso fechado, certo? Com o devido cuidado para nós não ficarmos tontos, nós vamos com esse percurso
calcular a tensão que queremos. E a integral de percurso fechado pela lei de Faraday do campo elétrico vai ser menos integral de superfície, agora da derivada temporal da densidade de fluxo magnético. Né? Agora veja, que superfície? Agora é essa superfície aqui que eu defini pelo meu caminho, vai ser exatamente a área transversal desse material, essa área A. Então, do lado de cá, eu aplico a definição de potencial elétrico, que é menos essa integral, então essa integral é menos V. Do outro lado, eu vou ter o fluxo passando por essa superfície, é N vezes a densidade de fluxo magnético. Cada vez que eu dou uma volta aqui, eu envolvi um fluxo B. Ele vai estar normal a essa superfície, então, mais uma vez, esse produto aqui vai me dar simplesmente a derivada do módulo do fluxo magnético vezes essa área transversal A. Agora eu simplesmente uso, na última expressão, o valor de B que eu tinha encontrado lá com a lei de Ampère, e eu vou encontrar, então, V igual a μ, n ao quadrado A sobre L, dI dt. Mas, se vocês se lembram do circuito, isso aqui é a definição de indutância, né? Num indutor, a tensão é L dI dt, isso aqui é L maiúsculo. Então, esse aqui é meu L. Então, a indutância dessa estrutura que eu construí depende do valor de μ, por isso que eu quero material com μ alto, do quadrado do número de espiras, isso vai ser importante para a nossa simulação, da área transversal do comprimento do indutor. Agora, eu volto aqui ao esquema do nosso transformador, eu tenho que considerar que aquele fluxo magnético que foi criado pela corrente do primário vai ser guiado por esse material ferromagnético e vai passar por um outro enrolamento, onde ele vai, então, induzir uma outra tensão Vs. Aqui tem uma questão importante que dá origem a muita confusão quando a gente está estudando circuitos. Observe que para saber o sinal dessa tensão que eu vou induzir do outro lado, eu preciso de uma informação que eu chamei aqui informação 3D. Eu preciso saber exatamente como é que eu enrolei isso. Se eu enrolei desse jeito, começando pela frente, ou se eu comecei por trás e fui ao contrário. Essa informação, quando eu colocar num diagrama de circuito, ela vai ser perdida e de alguma forma eu tenho que recuperá-la. Então, isso nos leva à nossa famosa regra do ponto. A corrente indutora, ou seja, a corrente que vai provocar a tensão do outro lado, no outro enrolamento, se ela entrar no ponto, ela vai induzir uma tensão que é positiva no outro ponto. Muitas vezes a gente ouve estudantes, pessoas que estão começando, tentando representar isso de uma forma simplificada, dizendo algo do tipo, a regra do ponto diz que a tensão é positiva no ponto. Se fosse possível dizer se vai ser positivo ou negativo no ponto, a gente não precisava do ponto, era só colocar o positivo e o negativo, né? Eu preciso dessas duas informações. Onde está o ponto e onde a corrente está entrando, né? Então, por exemplo, aqui eu fiz o nosso pequeno circuito de dois indutores acoplados. Eles têm indutâncias próprias L1 e L2. Esse primeiro aqui está submetido a uma tensão V1, uma corrente 1. O outro lado, uma tensão V2, uma corrente 2. Atenção para as convenções, são dispositivos passivos. Se eu estou dizendo que a tensão é essa, a corrente tem que entrar pelo terminal positivo. Do mesmo jeito, do outro lado. Bom, como é que ficam as equações de tensão aqui? A tensão V1 vai ter uma parte devido à própria corrente 1, a corrente do próprio rolamento, e essa não vai mudar nunca, é a indutância derivada de 1 em relação ao tempo. Aí vem a parte devida a I2, já que eles estão acoplados. E aí é que eu preciso saber como é que vai ficar o sinal. E aí eu vou usar a regra do ponto. A corrente 2 entra no ponto, tá vendo? Ela chega a esse enrolamento pelo ponto, é isso que a gente quer dizer com entra pelo ponto. Nesse caso, ela induz do outro lado uma tensão que é positiva no outro ponto. Ok, concorda com o jeito que eu tinha escrito V1. Então eu vou somar essa tensão acoplada. Do mesmo jeito, para o outro lado, vai ficar exatamente igual. Observem que se eu mudasse esse ponto de lugar, vamos fazer isso, só para praticar. Vamos colocar esse ponto aqui embaixo. O que aconteceria? A parte
da indutância própria não muda. Isso aqui continua acontecendo. O que vai mudar é a questão da indutância, da indutância mútua, da tensão por acoplamento magnético. Nesse caso agora, vai ter um componente aqui na minha tensão V1 que vem da corrente I2 passando pelo outro enrolamento. Mas essa corrente, ela deixa a estrutura pelo ponto, tá vendo? Ela não chega à estrutura pelo ponto. O que significa? Ela vai colocar uma tensão positiva na outra extremidade aqui, fora do outro ponto. Ela é contrária, positiva aqui é contrária ao jeito que eu escrevi V1. Então, estaria errada essa equação aqui, eu teria que mudar para menos. E do outro lado vai acontecer a mesma coisa. A corrente 1 entra no ponto, então ela vai induzir um componente para V2 que é positivo aqui, contrário ao jeito que eu escrevi V2. Então ele, na verdade, se subtrai do outro componente de V2 e eu teria que colocar um menos, certo? Lembrando que essa questão de colocar o ponto num lugar ou no outro, ela na verdade é a representação daquela informação que eu preciso lá do mundo 3D, né? Por onde que eu fiz o enrolamento, por um sentido ou pelo outro sentido. É o jeito que eu represento aqui. Acho interessante revisar essa questão. Por considerações de energia, dá para mostrar que esse M não é arbitrário, definido L1 e L2, ele tem um valor máximo. M tem que valer, no máximo, a média geométrica de L1 e L2, a raiz quadrada de L1 vezes L2. E eu multiplico, então, por um fator K que é menor que 1. Se K fosse igual a 1, eu tenho um acoplamento perfeito. Vai acontecer no transformador ideal, né? Todo o fluxo magnético gerado por um lado chega no outro enrolamento. Isso não é factível na prática, então K é menor do que 1. Finalmente chegamos à regra de como vocês vão simular o transformador no LT-Spice. Eu poderia ter passado essa regra diretamente, mas perderíamos a oportunidade de rever esses conceitos importantes e interessantes, não é mesmo? Eu vou usar dois indutores com um acoplamento K igual a 1. E com a relação, lembra lá que a gente viu que a indutância dependia do quadrado do número de espiras? Então, a relação entre os indutores L1 e L2, no primário e no secundário, vai ser dada pela relação do quadrado de número de espiras. Então, o valor específico de L1 e L2, o valor absoluto, vai ter pouca importância, porque nós vamos simular apenas uma frequência fixa, né, 60 Hz, a frequência da rede. Sugiro aí um indutor, o menor deles, na ordem de 1 microhenries, alguns microhenries. Aqui no caso, então, eu estou definindo dois indutores com valores 32 microhenry e 2 microhenry. Veja, eu estou então com uma relação de 16 de um para outro, né? Ou seja, uma relação de espiras de 4. Então, isso aqui pode simular um transformador que vai abaixar a tensão 4 vezes. E lá no PSpice, vocês vão definir os dois indutores L1 e L2, vão colocar lá que o valor é 32U, o outro é 2U, e vão incluir essa linha aqui, um acoplamento que eu chamei de K1, relaciona L1 e L2 e vale 1. Okay? Com isso, vocês devem conseguir simular o transformador, que é o ponto de partida para o nosso experimento de fontes. Muito obrigado.